Então, tá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, então. É uma alegria, gente, é uma alegria nós estarmos aqui novamente, é um prazer enorme, e estarmos acolhidos aqui, né, por Deus, pelo Mestre Jesus, nesse momento em que a gente se reúne, né, aos sábados para refletir sobre os ensinamentos do Mestre. E, como de costume, para nós abrirmos essa conexão com o Pai, com mais intensidade, vamos fazer a nossa oração, invocando ao Pai e ao Mestre Jesus, que possa nos orientar, que possa serenar os nossos corações e as nossas mentes, nos desconectando temporariamente da materialidade, a fim de que nós possamos absorver essas reflexões, ampliar as nossas reflexões pessoais e poder compartilhar aqui juntos, para que no dia a dia, na prática, nós possamos colocar em ação. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido ao Pai para esse nosso momento de hoje. E como nós estamos refletindo sobre, como a gente sempre reflete sobre algum ensinamento, nós vamos dar continuidade às bem-aventuranças. Tá? Nós tínhamos dado uma parada no último estudo, e agora a gente vai retomar as bem-aventuranças, e especialmente quando nós tratamos de um tema tão transformador como as bem-aventuranças, que, segundo alguns estudiosos, alguns teólogos, dizem que é a plataforma do Cristo, inclusive o próprio Emmanuel intitula assim, né, a plataforma de trabalho do nosso governador espiritual do planeta Terra e do nosso sistema solar. E então, para abordar e para tratar de um tema tão profundo como esse, a gente vai conectar especialmente com o bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Isso é muito importante, essa continuação, né? Após a vírgula. Nós seremos puros de coração e nós temos um objetivo para ser puro de coração. Nós temos um propósito, porque nós veremos a Deus. E qual é um dos maiores, se não o maior, mas um dos maiores objetivos nossos ao buscarmos uma trilha de desenvolvimento espiritual? É a nossa busca pelo Pai. É poder enxergá-lo em todas as manifestações possíveis, né, e do Pai nessa nossa vida, nessa vida imperecível, nessa vida em que a gente só transita entre um plano físico, um plano espiritual, um plano espiritual com um plano físico, até que nós sejamos puros. Mas nós estamos aqui com o objetivo de orbitar ao redor dele, para que com ele nós possamos viver essa vida mais plena e iluminada, ou esse reino de Deus, como o Mestre veio nos apresentá-lo. E essa frase, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, ela foi dita no Sermão do Monte, pelo nosso Mestre Jesus, e ela parece simples, tá? Mas ela traz um significado muito, muito profundo. Ela nos convida a refletir sobre a pureza do nosso coração. E a pureza não como algo que é externo, né, ou superficial, mas como uma transformação interior, né, que nos permite enxergar a Deus em tudo o que nos rodeia, em tudo, absolutamente tudo, como nos explica a doutrina espírita, através desse fluido cósmico universal que se manifesta na matéria e, principalmente, né, sobretudo, no ser humano, nos nossos irmãos. Então, hoje, nós vamos tentar explorar esse ensinamento de Jesus à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho e da doutrina espírita, conectando algumas histórias, com alguns exemplos, algumas reflexões, mas que mostram como a gente pode trilhar esse caminho de pureza no dia a dia, que parece tão distante. E eu quero que essa conversa seja também um convite para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, para avaliarmos as nossas intenções, que esse é o ponto central dessa reflexão.
Quais são as nossas intenções? Para que nós possamos reconhecer que a pureza, ela é acessível a todos, que se dispõem a cultivá-la. E esse é um fator importante, porque aquilo que a gente se dispõe a cultivar vai brotar na nossa vida. Mas antes, vamos tentar entender o que é essa pureza de coração. O que significa ter um coração puro? Quando Jesus fala sobre a pureza de coração, ele não está falando de ingenuidade, de um coração ingênuo, né? Ou de um coração tolo. Não é sobre isso. Mas de um coração que tem pureza de intenções. Por isso eu falei ali atrás que a palavra intenção é a chave, como Kardec também, os espíritos desenvolvem toda a doutrina espírita. Então é uma questão de intenção, de pureza de intenção, que age com sinceridade e com amor. Então, não é quem possui mais diplomas, mais títulos, né, que vê mais, que possui essa possibilidade de pureza, mas é quem ama mais, né, e quem tem um coração mais puro. É sobre isso que Jesus está falando nessa frase nas bem-aventuranças. Então, a pureza de coração, ela nos permite enxergar o divino em meio a todas as dificuldades da nossa vida. Nesse mundo, nós todos somos uma mistura de luz e sombra, de virtudes e defeitos. Essa é da nossa natureza. Tá? Mas um coração puro é aquele que, apesar das imperfeições que ele enfrenta, e apesar das imperfeições que o circundam, que estão ao seu redor, ele consegue perceber a luz, ele consegue perceber a beleza e o potencial divino em tudo o que acontece. E esse é um desafio enorme, porque enxergar a pureza, enxergar Deus, enxergar o potencial divino em alguém que a gente não gosta, ainda que a gente não consegue nutrir amor, carinho, principalmente por alguém que faz outro alguém sofrer, né? Como alguém que que cometeu algum delito, né? Que foi contra a justiça, e é muito difícil. Mas todos nós somos filhos de Deus e todos nós temos o potencial de nos renovarmos. E por isso Jesus disse que somente dessa maneira, enxergando em todos e em tudo a pureza de uma forma, e aí isso que a gente vai procurar compreender, a gente vai poder enxergar Deus em tudo, né? E não Deus antropomórfico, o Deus ser humano que foi plantado por muitas religiões e foi desenhado para nós. Então, o que a doutrina espírita nos ensina? A doutrina espírita nos ensina que o coração, ele é como um jardim, né? Que é o que, de certa forma, é uma tradução do que o próprio Jesus nos falou. Então, se nós semearmos espinhos, o que a gente vai colher? Nós vamos colher espinhos, através, na representação de egoísmo, de orgulho, de ressentimento. E isso vai poluindo o nosso coração. E isso vai nos permitindo o quê? Colher sofrimento. Então, ao passo que se a gente cultiva o bem, mesmo diante das nossas dificuldades, o amor, a caridade, nós vamos transformando o nosso coração. E a gente vai transformando e aparando essa terra, cultivando essa terra, renovando, virando essa terra do coração, para tornar ele um campo fértil, para florescer a paz, a tranquilidade e a espiritualidade que tanto a gente procura. Então, vamos trazer um exemplo prático aqui para a gente ilustrar isso. Imagina alguém que está participando de uma campanha de arrecadação de alimentos para a Casa de João Pedro, né, para os necessitados que a gente trabalha. Mas a gente vai atrás dessa arrecadação, mas faz isso com arrogância, com prepotência, né, julgando aqueles que a gente está procurando ajuda, aqueles que, de alguma forma, a gente bate na porta e a pessoa não quer dar ajuda, a gente vai deixando o nosso rastro de sombra, né, mesmo que a ação em si pareça boa, a gente vai saindo daquele momento dizendo a pessoa não ajudou o suficiente, ela poderia ter dado mais e não deu, ela poderia ter ajudado com outras coisas e não ajudou, ela não ajudou com nada.
enfim, esse processo, né, de ressentimento, esse processo de arrogância do ser, de achar que pode julgar o outro porque ele não fez o bem que ele acha que pode ser o único bem a ser feito, né, e não se vê como um veículo de Deus naquele processo, ela começa a entrar num processo de petrificação do coração. E aí, quando a gente olha o exemplo de Francisco de Assis, tem uma história muito bonita, contrapondo esse mesmo exemplo que eu acabei de dar, né? Ele participou e participava durante muito tempo, a comunidade de Francisco de Assis fazia muita busca por alimentos e faziam campanhas, e iam em casas buscar alimento para os pobres, e numa dessas idas a uma casa, ele bateu a uma porta e a pessoa atendeu e ele recebeu um cuspe no rosto. A pessoa simplesmente cuspiu no rosto dele. E ele limpou o rosto e disse assim para a pessoa: bom, isso é para mim, mas e para os pobres? Você tem algo, né? O que você tem para os pobres? E o que essa resposta carregada de amor e humildade, né, pode nos mostrar num processo de transformação? É uma pessoa que transformou o coração, né? E ao falar isso, ela impactou tanto essa pessoa que ela se sentiu tão humilhada, né, pela própria ação dela, que ela foi lá, né, e simplesmente buscou alimento e começou a ser um trabalhador, né, a ser alguém que fazia parte dessa comunidade de Francisco e começou a trabalhar em prol desse objetivo e desse propósito. Então, o que Francisco de Assis nos mostra? É claro que é um movimento de uma alma que atingiu uma pureza que nós estamos aqui estudando, né? Nós estamos na fase do estudar, de se aproximar dessa verdade. Então, tem um caminho enorme de exercício para a gente chegar num nível como esse. Mas o que um coração como esse nos ensina a partir de uma resposta como essa que ele dá? Isso é para... Tá, tu tem esse cuspe para mim, né? Tu me agrediu, essa agressão é para mim. Mas e para quem eu estou buscando ajuda? O que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando uma pureza de intenção. Ou seja, ele está presente de alma inteira no que ele está fazendo. Logo, a pureza de intenção é estarmos presentes nesse bem que a gente se propõe a fazer. E estar presente é saber que nós somos, né, não ignorar o ato agressivo dessa pessoa, no sentido de não entender e compreender que ela não fez algo de bom, que ela fez algo ruim, mas que nós, como instrumentos divinos, nós estamos ali para que a gente possa fazer com que o objetivo seja cumprido. O objetivo de atender uma pessoa necessitada e ou qualquer outro propósito que seja aquela ação no bem. Então, essa é uma reflexão muito profunda para a gente entender o papel das nossas intenções. E o Kardec explora isso muito bem no Livro dos Espíritos, tá? Ele, no Livro dos Espíritos, na pergunta número 10, ele busca nos ensinar que a gente não podemos compreender Deus na sua essência. Os Espíritos dizem que enquanto nós estivermos presos às limitações materiais, vai ser difícil, né? E é óbvio que a gente vive num espaço material e não é por acaso que nós estamos encarnados. Essa reflexão não quer fazer de forma alguma, né, uma busca por uma espiritualidade ingênua, né, que ignore a matéria. Não, mas é transcender a matéria. Esse é o objetivo, é entender que a matéria está ao nosso favor, mas ela não é o objetivo principal. E por isso o progresso espiritual é justamente o processo de nos libertarmos dessas limitações, de remover essas escamas, né, como o Emmanuel diz, do egoísmo, do orgulho e da vaidade, que vai nos obscurecendo, né, nessa percepção do divino. Porque muitas pessoas, né, inclusive eu, não sei se eu teria a mesma reação, e é por isso que eu estou trazendo essa reflexão de uma maneira muito profunda a respeito do que Francisco de Assis fez e outras pessoas têm feito, compreendendo que uma agressão é sempre um ato de doença do outro, né? E por isso a gente precisa buscar esse caminho
de intenção no bem para começar a tentar compreender esse processo, né? E eu quero trazer também aqui, nessa mesma linha da intenção, no livro Sermão do Monte, onde o Haroldo Dutra Dias ele faz um aprofundamento de cada uma dessas, que eu recomendo vocês lerem, dessas bem-aventuranças. Ele nos traz uma reflexão muito prática, e eu gosto muito dessa praticidade, para que a gente possa, o objetivo é colocar no dia a dia isso, né? Então, ele relaciona a pureza de intenção a duas perguntas, né? Por que fazemos o que fazemos? Né? Por que eu vou ao centro espírita como médium ou mesmo como um voluntário? Por que eu estou fazendo isso? Qual é o meu propósito nessa minha ação? Esse propósito, ele tem a ver com fazer o bem mesmo para todos, inclusive para mim, ou ele tem um propósito de fazer um bem apenas para mim, para o meu ego, para que os outros me vejam como alguém que busca fazer o bem, mas não alguém que está realmente tentando se transformar por meio do bem, por meio do amor. Então, o que ele faz? Ele nos convida a questionar as nossas intenções e a buscar, né, essa presença em cada ação. Porque essa presença e em tudo que a gente faz é o que determina, né, essa pureza e essa intensidade na ação. E ele conta também nesse livro uma história de um cirurgião muito famoso em Minas Gerais, que ele era muito reconhecido, ele trabalhava numa emergência. E ele tinha o hábito de negligenciar bastante o atendimento dos pacientes durante os plantões, ficando longos períodos de descanso, né, e muitas vezes fazendo com que a estrutura, a organização daquele hospital tivesse que recrutar outros médicos para aquele momento, porque ele simplesmente tinha esse sentimento de que poderia, né, ter o tempo dele para aquele processo. Então, um certo dia ele foi chamado, nas pressas, como sempre, para um caso grave, mas ele demorou bastante para atender, como de costume. E o que aconteceu? Quando ele realmente foi atender, ele descobriu que o paciente era o próprio filho, né? E o próprio filho não sobreviveu, porque ele demorou muito tempo para atender e não tinha outro médico para atender, outro cirurgião que fazia o que ele fazia. Então, o que essa história quer nos alertar? Ela quer nos alertar sobre a importância da gente estar inteiro nas ações, de não estar ali operando por operar, né? E mais do que isso, buscando o próprio prazer, porque como bem Calderaro fala no livro do André Luiz, ele diz que o bem é tudo de bom para todos, e o mal é tudo de bom só para mim. Então, com uma intenção clara, né, e de pureza, né, na nossa intenção, no que a gente está fazendo, a gente vai, de alguma forma, mesmo dentro da dimensão em que nós nos encontramos, no estágio, com muitas limitações e dificuldades que serão superadas, mas a gente pode, se ela tiver uma intenção profunda, nós teremos muitos espíritos no bem querendo nos ajudar, encarnados e desencarnados, a superar isso. E a própria doutrina espírita e essa reflexão que Jesus nos traz pode ser ampliada, né, para o aspecto da própria indulgência, né, que a doutrina espírita também nos convida a praticar. Em vários textos no Livro dos Espíritos, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo sobre a indulgência. E o que é essa indulgência? É a nossa capacidade de compreender e de tolerar as imperfeições alheias. Porque é impossível tu praticar o bem para alguém que tu não gosta ou alguém que tu sente dificuldade de atender, porque tu não concorda com ela, né? Se tu não compreender e tolerar essas imperfeições, para que tu tire do lado as imperfeições e passe a praticar o bem para que ela possa, assim como um médico, né, que está inteiro naquela ação, ele não distingue alguém que sofreu um tiro, um assassino que sofreu um tiro, ou um benfeitor e ajudou 10.000 crianças que também receberam um tiro. Naquele momento, ele tem que operar os dois. Ele não vai ficar olhando para quem é o benfeitor da humanidade e para quem é o malfeitor. Ele vai olhar para aquela necessidade que aquela pessoa precisa. E é sobre isso a indulgência. É olhar sobre a necessidade do outro, compreendendo que aquele momento precisa
de uma cirurgia para tirar aquela imperfeição. E essa cirurgia passa por uma conexão, né, por uma cirurgia em nós mesmos, né, nós e no outro, para compreender e tirar essas intolerâncias que nós acabamos projetando no outro. E no livro Nosso Lar também, Clarencio traz, né, que é um dos, quem já assistiu o filme ou leu o livro, sabe que ele é um dos orientadores que recebe André Luiz e que vai lá buscar ele no umbral. Ele nos dá um exemplo disso, né? Quando ele trata André Luiz, ele vai ouvir o André Luiz no primeiro momento, quando ele já está no hospital dentro do Nosso Lar. Ele faz isso com muita paciência, com muito amor, né? Mesmo diante de várias queixas que ele vem trazendo, de várias reclamações que ele trouxe, seja do ato, por que não tinham buscado ele antes, né? E de todas as situações que ele mesmo plantou e que ele estava colhendo e que ele estava apregoando a um problema que não era dele, né? E ali, naquele momento, ele dá um exemplo, né, de tolerância, de indulgência, de compreensão. E ele mesmo diz, né, André Luiz, eu passei por tudo esses momentos que tu passaste no umbral. Então, eu sei o que tu está sentindo. Então, por isso, né, ele age com essa compreensão. Então, ser indulgente é reconhecer que todos nós estamos num processo de aprendizado, todos nós, e que todos temos defeitos e que eles estão sendo trabalhados neste processo chamado vida, nesse processo chamado encarnação, nesse processo chamado existência atual. E essa compreensão, ela nos ajuda a olhar o outro com um pouco mais de amor e com menos julgamento, que é isso que a indulgência carrega. É o amor que tenta olhar sem o papel do julgamento. E se vem, né, como da nossa natureza, vem essa intenção e esse estímulo do julgamento, a gente reflete e tenta olhar e colocar de lado para enxergar o que tem de bom naquele ser humano. E ninguém mais e ninguém menos do que o próprio Jesus para nos mostrar esses exemplos de pureza, e por isso ele falava com tanta propriedade e trouxe isso na sua plataforma, né? E Jesus, sendo esse maior exemplo de pureza do coração, ele nos ensinou e nos mostrou como enxergar o potencial divino em cada pessoa, nos exemplos que ele trouxe nas suas relações, mesmo naquelas que eram vistas como pecadoras naquela época, ou indignas pela sociedade da época, né? E alguns exemplos, né, dessas pessoas, dessas personalidades que ele encontrou, desses espíritos em que a sociedade não enxergava a dignidade e só enxergava os defeitos, como Maria Madalena, né, que todos julgavam ela, muitos julgavam ela. E Jesus viu nela o coração capaz de transformação. Tanto que ele a escolheu para ser a primeira mensageira da ressurreição. Muitos passam por essa passagem, por essa leitura no Evangelho, e esquecem desse potencial enorme, da beleza dessa escolha de Jesus, né? Quando ele apareceu para ela em espírito, né, na ressurreição, logo depois da sua morte. Então, da sua morte física, né? O que ele fez? Para quem que ele apareceu primeiro? Para Maria Madalena. E esse espírito que, mais do que Paulo de Tarso, teve uma capacidade de se renovar e de se transformar por meio da presença e dos ensinos de Jesus e atingir uma boa parte dessa pureza de coração, e por isso ele a escolheu. Pedro, né? Pedro, e foi um pescador rude e extremamente impulsivo, né? E sob o olhar do mestre, sob esse olhar amoroso de Jesus, ele se tornou, e sobre o olhar e sobre a ação direta de Jesus, e pela permissão dessa influência benéfica, ele se tornou um dos pilares do cristianismo. O que seria o cristianismo sem Pedro? E Judas também é um magnífico exemplo, e mesmo ele sabendo que seria traído, né, Jesus o tratou sempre com muito amor, até o fim. E ele sempre o chamou como amigo, tanto no momento em de repartir o pão na Santa Ceia, quando eles estavam juntos, e Judas foi lá com os romanos
né, para prender Jesus e levar ele para a crucificação. Ele recebe dizendo, o que queres, meu amigo? E aí Judas vem e dá um beijo nele. Mas ali ele já conseguia enxergar, através da indulgência, um coração que viria a ser depois, sob a psicografia, nós viemos entender que ele veio ser Joana d'Arc, para trazer e para ressignificar todo esse momento de traição do próprio coração. Não foi uma traição para Jesus, do próprio coração, pela impulsividade, principalmente pela predominância que a matéria tinha sobre ele. E por quanto ele permitiu que a matéria predominasse e ele achasse que Jesus era muito lento no processo de renovação do coração do ser humano. E por isso ele precisava da ajuda de poderosos, que tinham o poder e na mão a materialidade para mover multidões. E não é sobre isso o Evangelho. O Evangelho é sobre nós, através dos nossos exemplos, né? Através da nossa mudança e da nossa transformação, mudar coração a coração. E esse é um trabalho hercúleo. Então, esses exemplos que a gente trouxe aqui para mostrar, mostra, na verdade, que a pureza de coração, ela nos permite ver além dessas aparências. Tá? Então, quando a gente enxerga alguém no trabalho, alguém no nosso convívio familiar, na nossa sociedade, no centro espírita, alguém que a gente tem um certo desconforto das ações, do comportamento, vamos tentar enxergar, bom, exercitar esse olhar de Jesus, né? Não ignorando a parte que não está correta, mas deixando, né, emergir aquilo de bom que tem naquele coração, e assim enxergar a luz, o potencial de bondade no outro. Essa é outra palavra-chave. O potencial de bondade que tem no outro. E é através dele que Jesus e a espiritualidade de luz, né, que Deus movimenta, faz esse trabalho, né, lento e devagarinho em cada coração para modificar, mas sempre estimulando outros corações a fazer isso. Então é importante lembrar, isso não é ingenuidade, gente. Não é ingenuidade. Ou seja, evangelho não combina com ingenuidade, muito menos pureza de coração. Ele é um olhar, antes de tudo, um olhar profundo que reconhece o divino, né, em meio às imperfeições humanas. Eu gosto muito de uma outra frase do Haroldo, que ele diz assim, de perto, ninguém é normal, né? Mas mais de perto ainda, todo mundo é divino. Eu acho isso divino, eu acho isso fantástico, porque isso reflete, né, uma síntese muito clara e objetiva daquilo que a gente está falando aqui. Então, lá no fundo, e muitas vezes é muito lá no fundo, né, quando a gente se analisa, a gente vê isso, né? Lá no fundo tem muita coisa boa, e a gente precisa trazer isso para fora e poder, e também tendo essa consciência, essa autoconsciência, olhar para o outro, para também buscar dessa profundidade o que ele tem aqui para nos oferecer de bom. Bom, e como o nosso estudo tem uma busca pela prática do evangelho, né, à luz da doutrina espírita no dia a dia, como é que a gente pode cultivar essa pureza no coração, né? Essa é uma pergunta que fica, né? Porque sempre a gente olha para essa distância entre os exemplos que a gente trouxe do próprio Francisco de Assis, sem contar do próprio Jesus, que é a nossa referência, que é o nosso guia e modelo, como dizem os espíritos. Mas como é que a gente pode cultivar no nosso momento? Porque a gente quer evoluir. A gente não estaria aqui num estudo, acordando cedo, às 9 da manhã, não estaria envolvido com ações no bem, porque a gente não quer evoluir, né? Porque a gente quer se manter apenas conectado com a materialidade que nos envolve. A gente quer evoluir. Só que para isso a gente precisa exercitar. Então, o primeiro passo é muito claro, é refletir sobre as nossas intenções. Esse é o primeiro passo. Isso está muito claro não só na literatura, na literatura espírita, mas em todas as literaturas de todas as religiões. A intenção muda, das religiões que têm um compromisso com essa essência moral, né, que o Cristo vem trazer, independente de ser cristão ou não. É refletir sobre essa pureza de intenção, do que a gente, o que está movendo, né? Quando a gente faz algo, né? Nós estamos realmente presentes nesse algo e com uma intenção no bem?
Nós estamos agindo com amor e com sinceridade? Nós estamos, ou a gente está apenas cumprindo uma formalidade? Essas são as perguntinhas que nos permitem refletir a cada dia sem ficar nos julgando. E esse é um ponto fundamental. E a psicologia tem trabalhado muito isso de uma maneira primordial, né? O julgamento não leva a nada, não leva a apenas leva a condenados. E Deus, e Jesus, na sua expressão divina aqui na Terra, o que ele não fez e o que ele abominou foi a condenação. O que ele sempre exemplificava era o entendimento e a compreensão profunda do ser, encontrando esse divino no coração de cada um e tentando explorar e fazer emergir desse coração esse potencial divino, mas não ficar nesse processo de julgamento. Então, quando nós buscamos esse aprofundamento e reflexão das intenções, tem um objetivo de analisar e refletir para modificar, não para ficar julgando e determinando uma prisão de nós próprios dentro de nós mesmos. Tá? Isso é fundamental. E o Emmanuel também nos ensina, nesse conglomerado de conteúdo que ele nos apresenta, ele nos ensina que o amor, ele é um sol divino. Ele é um sol divino, porque é através dele em que a gente reflete isso. Então ele brilha para todos nós, mas cada um absorve essa luz conforme a sua capacidade de receptividade. Né? Então, quanto mais a gente se conecta com Deus, mais a gente se torna canal desse amor e mais as nossas ações refletem essa pureza. Porque é através desse amor, porque é através dessa compreensão divina, e quando a gente abre essa intenção em mudar, já abre uma conexão com esse raio de sol, dessa benevolência e desse amor, e na nossa camada de atuação, no nosso momento de evolução, a gente vai começar a refletir, né, momentaneamente alguns ímpetos de pureza. Então, no nosso dia a dia, isso significa que quando nós somos pacientes ou exercitamos a paciência com os outros, quando nós exercitamos e praticamos a indulgência, que é essa capacidade de compreender profundamente o outro, e acima de tudo, da gente estar inteiro naquilo que a gente faz. Isso é um dos caminhos para implementar no nosso dia a dia esse exercício da pureza de intenção e dessa pureza de coração. Então, seja no trabalho, seja na família, ou em qualquer tarefa do nosso cotidiano, a pureza de coração, ela pode e deve se revelar nas nossas intenções mais sinceras e na nossa presença total, quando a gente se propõe a realmente fazer o bem e agir como um espelho desse amor divino. Porque nós não somos capazes de amar, né, como Deus ama. Então, por isso, nós precisamos estar puros de coração, para que esse espelho purificado possa espelhar esse divino amor, né, no estágio em que nós nos encontramos. Né, Jesus veio nos espelhar de uma forma muito mais intensa, mas nós conseguimos espelhar no nível em que nós nos encontramos. Então, eu quero deixar aqui uma reflexão final, gente, sobre entendendo que essa pureza de coração nada mais é do que um convite, meus irmãos, um convite de Jesus para uma vida mais conectada com o divino, que tem em nós e que tem no outro. Então, ele não é um estado inalcançável, inatingível, mas ele é um caminho, né, que a gente vai trilhando dia após dia, com um esforço, né, e com muita, 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 muita dedicação, que tem que ter a disciplina da dedicação e do esforço. E o Emmanuel, mais uma vez, nos lembra, né, no capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, em que ele titula Amor, eu convido vocês a lerem também, inclusive todo esse livro, e a refletir sobre ele. Ele diz que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Eu vou repetir. O amor puro, que é aquele que a gente não produz, é o reflexo do Criador em todas as criaturas. E isso quer dizer que, ao cultivarmos esse amor, né, que a gente vai refletir e que a gente vai buscar através da pureza, que ao agirmos com intenções puras,
e principalmente com uma presença total naquilo que a gente está fazendo, nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus, e assim a gente vai refletindo essa pureza no estágio em que nós nos encontramos, para ir degrau a degrau, né, nos transformando e nos sublimando nesse processo de evolução. Então, e eu desejo muito, tá? Desejo de coração e com muita intenção e com muita presença nesse momento, que a gente possa sair desse estudo de hoje com um compromisso de olhar para olhar para dentro dos nossos corações e ajustar, né? E ajustar as nossas intenções na medida em que a gente for agindo para sermos mais presentes nas nossas ações. E dessa forma que a gente possa, assim como Francisco de Assis, assim como Jesus, na camada em que nos encontramos, e como tantos outros exemplos, Chico Xavier, enfim, Madre Teresa, a gente possa irradiar nesse espelhamento essa luz divina em todo o que a gente faz, né? Mesmo que seja uma faísca de cada vez, mesmo que seja uma faísquinha, uma luz de vela, né? Num quarto escuro. Isso já é um grande trabalho divino. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração pela atenção de vocês hoje, pela oportunidade da gente poder compartilhar dessa reflexão, porque é uma reflexão muito cara para mim também, né? E que Deus, o Mestre Jesus, nos abençoe nessa caminhada aí de busca pelo amor e pela pureza que vai nos aproximar cada vez mais dele. Muito obrigado, meus irmãos.